Graça e paz, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí ao livro de Crônicas. Vamos estar falando um pouco a respeito deste livro, seu significado, propósito de ter escrito, quando foi escrito. Então eu acredito que vai acrescentar aí sobre a sua vida. Então, para quem está chegando agora, esse tempo é um tempo de panorama bíblico do Antigo Testamento. Estamos avançando aí livro por livro, dentro do entendimento também que cada livro da Bíblia, né, com seu título, por exemplo, Samuel, Reis e Crônicas agora, nós vemos como um só livro na Bíblia hebraica, né? Então a gente faz o panorama dos dois volumes, tá ok? Quem está chegando aí, Graça e Paz, Eliana, Cláudio, toda a família aí, sejam muito bem-vindos. Povo fiel, hein? Glória a Deus. Vanderleia, como sempre. A Dami, perseverando, hein, Dami? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Então, queridos, nós vamos estar falando a respeito deste livro. Tem bastante coisa interessante. Eu acredito que vai acrescentar na sua leitura, no seu entendimento, de saber, né, quais são esses livros da Bíblia e o que eles significam, né? Então isso eu acredito que é muito importante. Nós iniciamos no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós aprendemos lá sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quais são, que tipo de literatura, o propósito, o seu escritor, no caso que foi Moisés. Depois nós entramos propriamente dito, né, na Terra da Promessa, que foi o livro de Josué, o Tempo dos Juízes, que nós lemos o livro que leva seu nome, Juízes, e tem também Ruth, que está ali dentro, né, da época dos juízes. E depois nós iniciamos também a outra parte, que é os livros dos reis, que foi 1 Samuel, 2 Samuel, e esse título do livro leva do profeta, o nome do profeta Samuel, por tudo aquilo que ele fez, né, para o povo de Israel, e foi uma questão de honra, né, para eles. Então, dentro disso, ele conseguiu trazer, né, essa linguagem dos livros dos reis, né, da Bíblia. Então, depois prosseguimos para 1ª e 2ª Reis, e agora nós estamos 1ª e 2ª Crônicas, né? Posteriormente, Esdras, Neemias, e vamos seguindo, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Quem mais chegou? A Kátia, Graça e Paz, Catinha, seja muito bem-vinda. É isso aí, minha gente, vamos lá. Então, espero que você esteja aí com o seu caderno na mão, sua caneta, sua Bíblia, e aquilo que você achar necessário, né? Achar necessário aí, você anote. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor. Que a graça do Senhor, o poder do Senhor esteja sobre nós e que teu Espírito Santo nos capacite para comunicar a tua palavra e que nesta noite nós saiamos daqui, Senhor Deus, edificados, Deus, entendidos do propósito desses livros, Pai, da tua palavra, Senhor, e essa história, Senhor Deus, que o Senhor preservou por tantos anos até chegar a nós. Então, como o Senhor preservou, isso é importante, Pai, que o Senhor nos traga essa iluminação da nossa mente para que nós possamos, ó Deus, continuar prosseguindo nesse propósito, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então. Qual que é o significado, né, de crônicas? Já ouviu falar de crônicas? O que significa, né, crônicas? Então, esse significado de crônicas é a pessoa, o cronista, né, aquele que escreve ali as histórias, respeitando aí a sua genealogia
Então ele vai contando sempre a parte, né, narrativa, né, dos fatos históricos aí, e dentro dessa narração é de uma ordem cronológica. Então é uma coletânea, né, de histórias. Então, crônicas precisamente significa isso, tá? Então, e esse livro, para que serve para nós, né? Esse livro, ele vai contar, ele é contado em três partes. Três partes. A primeira é a genealogia, que todo mundo se assusta, né? De ver 8 genealogias e mais uma lista, né? Em 9 capítulos. Então a pessoa dá uma desanimada na hora de começar a ler a Bíblia, né? Quando chega nessa parte aí, é semelhante de números. Então aquilo a pessoa já dá aquela desanimada, né? Mas aí nós prosseguimos no tempo da monarquia unificada, lembra lá do reino, né? Não existia divisão ainda, era um só reino, né? O reino de Israel. Então, o reino de todo Israel, né? Das 12 tribos. E ali era o rei Davi e depois Salomão. Então, essa segunda parte, a monarquia unificada do rei Davi e do rei Salomão. Graças a Paz, Carlinhos, seja bem-vindo. E também, por fim, aí a segunda parte, a primeira parte é 1 Crônicas de 1 a 9, a segunda parte é 1 Crônicas de 10, do capítulo 10 até 2 Crônicas, capítulo 9. Então você vê que é bem extenso, né? Começa ali especificamente com Davi, depois Davi e Salomão. E depois a terceira parte do livro é a 2 Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 36, o seu final. E aí, essa é a última parte, o que ele fala? Vai falar? Vai falar da história de Judá, só que a monarquia é dividida. Aí o que acontece? O autor, aqui mais ou menos, ele vai contar a história, do ano 1000, mais ou menos antes de Cristo, até 586 antes de Cristo, que foi o início ali do exílio babilônico. Lembra que o exílio, só recapitulando, né? O exílio de Israel, do Reino do Norte, começou em 722 antes de Cristo. Então eles foram o Império Assírio, né, que veio lá da Mesopotâmia, pegou, destruiu lá a cidade, né, ali de Samaria, tudo, colocou tudo ali as suas coisas e deportou bastante israelitas. Tiraram de lá e também trouxeram de outros povos para morar lá, em Samaria principalmente. Então, essa mistura ali. Depois nós temos o Reino do Sul, que sobreviveu por um tempo, mas em 586 ele foi também deportado lá para Babilônia, que já foi uma época que a Babilônia já estava com o seu império muito mais potente, né? E a Síria já tinha enfraquecido. Então, a Síria, o reino dela durou mais ou menos uns 300 anos, né? O seu ápice, né? Lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas que a capital, né, dos assírios é Assur, depois foi Nínive, né? Depois foi Nínive, a capital da Síria, lá dentro da Mesopotâmia, e eles cultuavam o deus Assur, né? Então esse deus aí que eles adoravam, mas eles vieram e conquistaram como correção do Senhor para o Reino do Norte, e agora, depois no finalzinho, né, a gente viu também no Reino do Sul. Então aqui o livro de Crônicas é embasado nessa porção, né, em 3 partes aí. Quem provavelmente seja o escritor, a tradição diz que é Esdras, mas não tem certeza, né? Certeza aí de ser ele mesmo, né? Mas é uma sugestão aí dele ser o escriba, né? O escritor, que aí nós vamos ver na próxima aula, se assim Deus permitir, sobre o livro de Esdras e Neemias. Então nós vamos falar um pouquinho. Como tem menos capítulos, fica um pouco mais fácil, né? A gente entrar nos detalhes. Eu não quero entrar muito nos... Nós não íamos estudar o Segunda Reis? Não, já estava junto, viu, Dami? Nós já estudamos junto
com o livro de Reis. Então nós falamos do capítulo 1 de Reis, que fala lá da história de Salomão, até o capítulo 11, do capítulo 1 do capítulo 11. Depois nós temos até o capítulo 17, se não me falha a memória. Tá aqui, né? Quando falha a gente vê aqui, ó. Então a gente viu lá aí a questão do reino dividido, né? Nós aprendemos o reino dividido e a dinastia, né? Quando foi o filho de Orã, quando foi Jeroboão, né? Então de 1 Reis, capítulo 16, até 2 Reis 10. E depois nós vemos a 2 Reis 11, do versículo 1 até 17, que fala do reino dividido, de Jeú, né? Nós estudamos sobre isso. E por fim, os anos de Judá e o exílio babilônico. Então nós falamos até no finalzinho, se você voltar, a gente vai estar lá, beleza? Então, nós temos agora o livro de Crônicas. Então, quando a gente fala o livro de Crônicas, a gente vai tentar resumir aqui os dois livros, né? 1 Crônicas e 2 Crônicas. Assim como a gente fez 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Então, queridos, Esdras provavelmente diz a tradição, né, que foi o escritor. Agora veja bem, ele conta um bloco de histórias, né? Vamos imaginar assim, do ano 1000 até o ano 586 tem um bloco de histórias. Só que ele não fez parte dessa origem, principalmente quando ele fala da genealogia, ele vai até Adão, né, que a gente vai ver. Mas ele não fez parte, ele já está fazendo a parte do retorno da Babilônia, entende? Do retorno da Babilônia. Né? Eu mandei até um mapinha aí para alguns alunos e a gente tem lá as datas certinho, né? Então ele já está falando, qual que é a ideia, né, do cronista aqui no caso? Ele pegou todas as ideias, as histórias boas, positivas e deu ênfase à tribo de Judá, no caso o reino de Judá, né, o reino do sul, por conta da promessa que Deus fez para o rei Davi, que o seu trono ia perpetuar. Então, dentro disso, ele pegou esse eixo assim dessa história, colocando toda a parte boa, que é possível a restauração e que Deus é misericordioso. Tem uns pontos negativos de alguns reis também, né, que pisaram na bola, que a gente vai ver no finalzinho. Mas dentro de tudo isso, ele pegou todo esse conjunto de histórias e colocou para o povo, porque a intenção de Esdras é ensinar o povo, né, a lei de Deus. E eles retornando do período babilônico. Então, eles retornando, falando assim, e agora, né? O que vai ser da gente, né? Nós somos a miséria, né? Somos os escravos, os deportados. Somos aquelas pessoas, né, sem teto, né? Sem nada. Então, como que a gente vai conquistar de novo, ser uma nação? Então, Esdras entra nessa hora para falar para o povo, falando, não, é possível. Olha que pessoas, da onde vocês vieram. Olha só a sua genealogia. Por isso que tem essa genealogia. Graças a paz, Rafael. Seja muito bem-vindo aí, hein? Glória a Deus. E também, vendo o Rafael aí, eu lembrei, né? Ele tem um ponto também que a gente vai falar dentro do livro, falando desse pano de fundo para a gente entrar propriamente dito, né? Esse pano de fundo ele fala também sobre o quê? Ele fala sobre a musicalidade que existia dentro do templo. Então, se a proposta de Esdras é restaurar o templo, assim como outros reis também, né? Mas ele foi um escriba, ele pegar esses músicos, né? E colocar ali esse louvor, essa adoração, para que as pessoas pudessem fazer aquilo que é certo. Porque lembra lá, desde o início, desde Josué, nós vemos o quê? O erro do povo de Israel quando eles deixam, né, de fazer o culto correto, o culto que agrada a Deus, colocando outros deuses. Então esse a proposta, né, do autor, do escritor, perdão,
para esse livro, beleza? Então, dito isso, a gente vai prosseguindo aqui. Então, a primeira parte do livro, né? Vamos entender assim, porque às vezes as pessoas confundem, é bom reformular aqui a questão, né? Na Bíblia hebraica, os primeiros profetas não são lá de Isaías, Jeremias, Lamentações, não são esses livros, não começa, esses são os últimos profetas. Os primeiros profetas vai de Josué até 2 Crônicas. Entende? Então esse bloco, na Bíblia hebraica, eles consideram os primeiros livros proféticos. Graça e paz, Vilma, seja bem-vinda. Então, esse bloco, né, eles entendem. Então, por que foi separado 1 Samuel, o livro de Samuel, o livro de Reis e o livro de Crônicas, em duas partes? Por quê? Porque no manuscrito não caberia, entende? Todo o conteúdo para se colocar num só rolo ali, né, que eles utilizavam naquela época. Então, com isso, o que eles faziam? Eles teriam que dividir. Então, isso foi não por assim estratégia ou por organização, não, porque acabou o papel. Vamos imaginar assim que eles estavam escrevendo, acabou o papel, eles têm que começar em outro papel. E nesse outro papel, porque ficou dividido primeira e segunda. Mas na Bíblia hebraica é um livro só. Então, o livro de Samuel não tem primeira e segunda na Bíblia hebraica. Na Bíblia, né, da Septuaginta, né, na Bíblia ocidental, na Bíblia que nós usamos, tem essa segunda por conta disso, entendeu? E assim Reis e assim Crônicas também, só para a gente entender. Então, quando a gente fala no livro de Crônicas, primeira Crônicas aqui a gente vai identificar só para você saber. Fala das genealogias. Então, a genealogia do cronista não é para cansar o povo, não. É que o povo de Israel, eles prezam, eles têm assim como que eu posso te dizer? Uma garantia, né? De falar para a pessoa da onde ela veio, quem que é os seus antepassados, né? Você faz parte de que história? Então, por isso que eles preservam, né? Sempre aqui a genealogia. Então, o cronista ele tem essa preocupação, né? Que para mostrar, né? Para a comunidade pós-exílica, né? Pós-exílicas que já voltaram do cativeiro do exílio, né? No caso, que eles dão continuidade de um passado ordenado, né? Ligado até a criação do mundo, que é no caso de Adão. Por isso que ele cita Adão. É um pouco cansativo, realmente, porque os nomes são muito difíceis, né? De até se pronunciar. Então, muito mais escrever. Então, por isso que tem isso daí. Só que se você observar, na genealogia, o que a gente encontra? A gente encontra que o cronista, Graça e paz, Valdiné, é a Val, né? Ah, não, é o pastor Luiz Capano. Graça e paz, sejam bem-vindos. Então, a gente vê essa ênfase que ele dá na genealogia para a tribo de Judá, para a tribo de Benjamim e para a tribo de Levi. Porque a intenção é os músicos, então ele vai ali colocar certinho quem foram os músicos daquela época, consequentemente eram os levitas, né, que cuidavam do templo. Então, isso daí já desde a época do tabernáculo e tudo mais. Então, em especial também aos músicos do templo. E no capítulo 9, observe bem que no capítulo 9 não é genealogia. O que é então, Kleber? Esse capítulo 9, ele fala da lista das pessoas que voltaram, que retornaram do exílio. Então, a gente já encaixa uma primeira informação aí. Porque se a proposta é restaurar o templo, restaurar a adoração, restaurar, né, a nação de Israel propriamente dita, ô apóstolo, graça e paz, seja bem-vindo. Então, para restaurar aqui a nação de Israel, qual que é o propósito? Que ele venha e conte, né, toda essa coletânea, né, de fatos históricos para encorajar o povo.
para encorajar os israelitas, falando, não, olha de onde vocês vieram e vocês são capazes, né? Através da capacitação e da obediência, principalmente, né? Através da obediência, a lealdade a Deus, Deus vai restaurar todo o seu povo, porque a intenção de Deus não era dividir, não era que os assírios viessem, dominassem, ou os outros reinos, né, ali em volta, ganhassem as guerras, como a gente viu, né, os filisteus ganhando por um período, e principalmente dos juízes. Então, essas coisas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus está lá em Deuteronômio. Então, as promessas revistas ali para aquela nova geração que saiu do Egito, né? Então, essa geração que saiu e caminhou do deserto e a outra morreu, então essa nova geração, por isso foi escrito Deuteronômio. Então, esse é o plano de Deus. Deuteronômio é a lei deuteronômica, né? Que vai reger todo o Antigo Testamento. Então, essa lei que ele está, e a propósito de Deus, não era fazer isso. Mas por causa da dureza de coração, a desobediência, a idolatria e tantos outros pecados que começaram a entrar dentro do templo, principalmente, né, que a gente vai ver principalmente nos profetas, a gente vê esse desvaneio, né, do povo, e aí sim Deus corrige o povo levando ele cativo ao reino assírio e depois posteriormente o reino de Judá. Então vamos lá. E a segunda parte, né, uma segunda sessão, vamos dizer assim, é 1 Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 21. O que vai falar? Vai falar da monarquia unificada, a história de Davi. Né? Então, ele conta ali no capítulo 10, né? Ele já inicia falando sobre a morte do rei fracassado. Quem que é o rei fracassado? Escreva aí. Só não vale o apóstolo, né? Se o apóstolo escrever, aí já vai matar. O rei fracassado da história de Israel. Escreva aí. Escreva aí para a gente poder interagir um pouco aí. Quem foi esse rei? Então, o cronista ele já cita o nome desse rei lá no capítulo 10, falando a morte, né, do rei fracassado. Vamos, gente, escreve aí para a gente poder ver. Vocês não lembram? Misericórdia. Vamos fazer tudo de novo, então. Escreva aí. Então, esse rei fracassado, ele já coloca ali, né? E a introduz ao grande rei. Quem que foi esse grande rei de Israel? Coloque aí também. O rei fracassado e o grande rei. Então, esse grande rei e fazendo o rei de todo Israel. Isso, justamente, Dami. Glória a Deus. Então, Saul foi o rei fracassado. E o grande rei, né, posteriormente, foi Davi. Então, as coisas boas, que ele está a intenção de restaurar o templo, então o que ele vai colocar? Ele vai colocar aqueles pontos positivos, né, que aconteceu no reino. Então o que ele fez? Ele colocou também a condução da Arca da Aliança, quando tirou lá, né, e colocou dentro do tabernáculo. O rei Davi, especialmente, né, no papel dos levitas com as suas canções alegres. Então ele dá ênfase a isso, porque ele quer restaurar, né? Deus, através do Espírito Santo, colocou esse desejo no coração, né, do cronista para que eles... E Davi, justamente, glória a Deus. Aí, André, glória a Deus, isso aí mesmo. Saul é o rei fracassado e o grande rei é o Davi. Tá chegando aqui para mim. Então, queridos, aí a gente vê essa história dessas canções alegres. Então é isso que é importante, essas canções alegres para que envolvesse. Porque é onde que o povo cantava, né? Não tinha um lugar específico, eles cantavam nas peregrinações que eles faziam, né? Então a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. E nós temos também ali um paralelo com o livro, com os Salmos. Então no capítulo 16 de 1 Crônicas, do 8 a 36, a gente vê sessões dos Salmos. Porque só querendo dar uma pausa aqui dentro disso, na Era de Ouro, não lembro se eu comentei na aula passada, na Era de Ouro, né? Quando o rei Davi, o grande rei Davi, né, estava lá conquistando, fazendo muitas coisas, ele escreveu também vários salmos, assim como seu filho Salomão também escreveu
provérbios, muitos provérbios, né, como a gente viu na aula passada. Essa foi a época de ouro. Então o cronista, o que ele está pegando? Ele está pegando também, ele extraiu alguns textos também de 1 Samuel e pegou também alguns salmos e colocou aqui. Então nesse percurso aí do 1 Crônicas 16, de 8 a 36, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o Salmo 105, está escrito lá de 1 a 15. Eu vou citar aqui para a gente não ler, senão vai demorar muito. No Salmo 96, de 1 a 13. No Salmo 106, no versículo 1 e versículo 47 e 48. Então, nesse texto, do versículo 8 ao 36 de 1 Crônicas, capítulo 16, nós encontramos essas porções de salmos. Então, é isso ele coloca ali para que possa ver essa grande ligação, né, com o reino unificado e o reino propriamente dito de Davi. Tá certo? Então ele pega aqui essa ênfase na construção do templo, não por um homem de guerra também, mas por um homem de paz. O homem de guerra quem foi? Aí dessa vez foi Davi. Davi também foi um homem de guerra. Por isso ele não construiu. Deus não permitiu que ele construísse o templo. E sim um homem de paz, que foi seu filho, junto com Batseba, lembra? Né? Salomão, Gedidias, né? Lembra lá. Gedidias, né? Que o amor amou. Graças paz, Valdirene. Oh, chegou. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Então isso daí vai entrando um pouco na nossa mente aí para a gente entender essa parte. A outra parte, queridos, é a monarquia unificada, mas entra também agora um pouco de Salomão. E aqui ele enche a bola de Salomão, né? Vamos dizer assim, ele enche a bola de Salomão, ele não está falando daquele reino que tem a ambiguidade, né? Que tem dois paralelos, né? Uma situação dividida, que uma hora Salomão estava bem, no início, né, do seu reinado, ele estava muito bem, depois ele começou ali a contrair, né, as mulheres e entrou a adoração dentro ali do templo, então isso daí ele não conta, ele conta só a parte boa, vamos dizer assim. Então, nós vemos o quê? A transição do reino de Davi e o reino de Salomão. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 22 a 29. Então a gente vê essa transição. Então Davi, ele faz 3 discursos aqui. Olha só que importante isso daqui. 3 discursos. O primeiro discurso é endereçado ao próprio Salomão, no chamado. Lembra lá no começo? Eu acho que eu nem comentei isso, né? Que é bastante coisa, né? Esse livro agora de Crônicas é um pouco... Tem uma parte que está repetindo, né, o livro de Reis. Então isso daqui dá para a gente ver. Quando Davi ele vai falar com Salomão, dá o conselho para ele, né? Já está no fim da sua vida ali, no primeiro capítulo de 1 Reis, e ele fala sobre Salomão, né? Fala para Salomão, né? Então fala para Salomão, que eu marquei numa outra Bíblia, não sei se eu vou achar aqui. Então ele dá conselhos, né, para Salomão. E num desses versículos aqui, que agora não... Disse Salomão... E tem um versículo aqui, se alguém lembrar aí de 1 Reis, vai falar que Davi disse para Salomão, seu filho, "Se homem", né? Seja homem. Uma coisa assim, né? Ah, mas ele é homem, né? Então, Davi ele falou isso para Salomão. Para quê? Para que haja essa postura de maturidade, né? Não mais aquele jovem que vivia lá no palácio, que tinha as regalias do rei. Não, seja homem, seja responsável, seja ali, né? Capacitado pelo Senhor, mas com essa hombridade, né? Ali, para que haja esse chamado. Então, Davi ele falou para Salomão, então, para despertar nisso daí, tá ok? Então, dando ênfase também, né, o chamado para a construção do templo, né, que a gente viu lá, no capítulo 22, de 5 a 16 de 1 Crônicas.
porque sempre é a restauração, então sempre ele vai falar dessa parte. O segundo discurso de Davi é endereçado aos oficiais de Israel para a construção do templo. Então, as pessoas que iriam trabalhar, né? Que iriam se esforçar ali para a construção do templo. Então, o cronista, lembrando, se ele está falando para o povo, então, para trazer assim uma esperança para o povo, falar, não é possível se a gente obedecer a Deus, se nós formos leal à sua lei, isso vai ser possível, essa reconstrução. Então ele está contando toda essa parte do templo, né, da construção do templo, ele está pegando toda essa história para que falar para o pessoal valorizar, falar, não, vem comigo, né, vamos junto para a gente conseguir reconstruir esse templo. Olha só como foi construído. Então essa é a ideia do cronista para passar para o povo. Então o segundo discurso é aos oficiais e o terceiro discurso para que o povo doasse generosamente, né, a esse projeto. Tivesse ali a espontaneidade, assim como Davi fez de tudo para construir o templo, assim também o povo também fizesse da mesma forma, tá ok? E depois, por fim, ali no capítulo 29, de 26 a 30, fala do quê? Da morte de Davi. Como nós vimos a morte de Davi lá em 1 Reis, né, no capítulo 1, a gente já vê a morte dele, ou bem no comecinho, né? Não. Um pouquinho mais para frente, acho que no capítulo 2, nós vemos a morte dele. E isso, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Então é isso, ó, eu errei lá, é 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler 1 e 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Só isso. Então, olha só. Mona Lisa, graça e paz, seja bem-vinda. Então, queridos, a gente vê esse conselho. Isso antes, né? Em Reis, no livro de Reis. Então, no livro, a morte de Davi já é relatada não no capítulo 2 de 1 Reis, mas sim no capítulo 29, no versículo 26 a 30 de 1 Crônicas, ok? Então até aí, rapidinho, você viu? Já passou meia hora, a gente já viu rapidinho aí, o primeiro é o livro de Crônicas. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o segundo livro de Crônicas. O que diz a respeito disso? Então fala da monarquia unificada, agora com ênfase na história de Salomão. Porque um desejou, foi o grande rei, que foi Davi, né, desejou construir o templo, e o segundo, seu filho Salomão, da dinastia davídica, né, que ali vai perpetuando, construiu especificamente o reino. Então isso foi dar ali essa ênfase. Então a história de Salomão. Então a ênfase não é citar a ambiguidade, né, de Salomão e como ponto essencial, sim a fidelidade ao templo como lugar da verdadeira adoração. Então ali, lembra lá que depois Jeroboão colocou 2 bezerros, né, de ouro, um em Dan e um em Betel, para que o povo fosse lá adorar a Deus. Um absurdo isso, né? Mas isso aconteceu. Então, ele está falando o quê? Que o templo que Salomão construiu não é o templo de Salomão, mas o templo que Salomão construiu, este é o lugar, né? Este é o lugar da verdadeira adoração. Então, todo o povo de Israel, né? Quando fala todo Israel, é de Dan até Berseba, né? Do norte até o sul, todas as tribos, o lugar de adoração que Deus permitiu ali, qual era o propósito de Deus, é o templo o qual Salomão construiu. Beleza até aí, queridos? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar aí. Se eu não souber, eu respondo depois. Eu vou procurar a resposta. Então, aqui que ele fala também em 2
Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9. O que mais que ele fala? Ele fala dos preparativos para a construção do templo, né? E a sua dedicação. Então, tudo aquilo que vai precisar, tudo aquilo, né, que Salomão foi lá e importou madeira, né, dos fenícios, construiu os barcos, navios, né? E os navios vinham lá da Fenícia, né, dos povos vermelhos, né, como a gente viu no comecinho lá. E enfatiza também a bondade do povo. Então a bondade do povo aqui é bem importante para que o texto, né, ele comece a fluir. Então, aí nós vemos, queridos, nós vemos o quê? Lembra que Deus apareceu para Salomão por 2 vezes? Deus apareceu para Salomão por 2 vezes. Então, numa dessas vezes, Deus trouxe a resposta. Então, aqui, a resposta é enfatizada pelo cronista. Para quê? Para que o povo gere fé, né? A palavra vai gerar fé no coração do povo. Então, o povo de Israel precisava dessa fé ali, de acreditar que é possível reconstruir, porque nós teríamos que valorizar tudo aquilo que foi feito pela história. Então, isso vem essa história, que é um texto bem conhecido, 2 Crônicas 7,14. Já ouviu falar desse texto? Né? Com certeza sim. Então, 7,14. Mas vamos ler do 13 ao 16. Então aqui ele inclui essa resposta para quê? Por causa da consideração aos seus leitores, né? O povo que estava saindo lá do exílio babilônico. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 13 a 16. Olha o que diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar... Vamos ler do 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então o sacrifício era para ser para Deus, não para Baal, como aconteceu posteriormente, né? E outros deuses lá que Salomão fez aliança. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, viu essa tempestade dos gafanhotos aí? Deus teve misericórdia de nós. Que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, a doença. Olha só o que está acontecendo nos nossos dias, queridos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Olha só que Deus fala. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tremendo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas essas coisas aconteceram, né? Naquela época, né? As pestes, as guerras e tantas coisas. E hoje a gente vê isso, né? Hoje a gente vê isso. E os profetas sempre avisando, né? Os profetas complementando aqui, né, a informação, os profetas sempre avisando o rei, sempre profetizando, só que o povo ali endurecia. Então aqui o cronista ele considera essa parte, né? Ele considera essa resposta para que a pessoa possa ali abrir os seus olhos, né? E considerar, como Deus falou com Salomão, Salomão com certeza iria divulgar isso, certo? E aí nós temos a terceira e última parte aqui do livro, né? Do livro de Crônicas, desde o 1 Crônicas, 2 Crônicas, que é a 2 Crônicas de 10, do capítulo 10 até o capítulo 36, já é a monarquia dividida. Lembra lá quando Salomão morreu, Deus falou para ele que ia rasgar o seu reino, né? Ia rasgar, ia partir o seu reino, por isso que entregou lá para o profeta Ais, e
e o profeta estava com manto, né? Abordou lá Jeroboão, rasgou o manto novo, entregou 10 pedaços para ele e tal. E aconteceu toda aquela situação. Jeroboão foi pro Egito, fugindo de medo, né? Que achou que iria ser morto. E depois, quando Salomão havia morrido, ele subiu do Egito como libertador da opressão, como a gente falou na aula passada. E com isso, ele trouxe essa nova... tem um teólogo que ele chama isso o sindicalista. Ele foi o sindicalista de Israel, né? Jeroboão. Nunca tinha ouvido isso, achei interessante. O sindicalista. Então, o sindicalista Jeroboão, ele foi e falou: não, vamos ficar desse lado aqui, porque Roboão, filho de Salomão, está querendo continuar com aqueles impostos pesados, lembra? Então, com isso, ele sindicalizou ali as 10 tribos e colocou os bezerros e fez como Arão também na pressão do povo. Né? Então, nesse cenário aí da monarquia dividida, né, ele já dá ênfase, agora não para o reino do norte, não para o reino lá do rei Acabe, perdão, o rei Jeroboão, ele não dá ênfase isso, ele dá ênfase no quê? No reino do sul, né, que a gente vai ver o quê? Do capítulo 10, 2 Crônicas, capítulo 10 até 12, vai falar da história de Roboão. Então, Roboão tem ali, é inserido no reino, só que o reino já é dividido. Ele assumiu como o reino de todo Israel, de norte a sul, das 12 tribos. Porém, ele foi separado. Então, Deus colocou esse desejo de Roboão de consultar os mais jovens e continuar com os impostos pesados e tudo mais. Então era propósito de Deus que esse reino fosse dividido, porque foi Deus que falou para Salomão, né, que o reino dele ia ser dividido. Então, acompanhar também pelo tema da chegada, né, do povo para o sacrifício. Então, o povo ia vir ali, descer para o sacrifício, né, em Jerusalém, que é o território do Reino do Sul. E o juízo pelo abandono a Javé e começa, né, com Roboão. Então Roboão ele já se desviou dentro da dinastia, né, da família davídica. Ele acabou se desviando ali, assim como seu pai também, né, dos caminhos do Senhor. E isso começou a ruína. Outro rei que é dito aqui, Abias, no capítulo 13 de 2 Crônicas, fala da história desse rei. Então a vitória contra o reino do norte, Jeroboão, foi feita pelo reino divino. Então no versículo 15 do capítulo 13 de 2 Crônicas, fala da ação poderosa de Deus. Então lembra lá, na saída do Egito, aqueles milagres, tudo que Deus fez, Deus ele lutou para aquele povo que era escravo no Egito, recapitulando, né? Era escravo no Egito e ele foi levando o povo a conquistar. E por diversas vezes Deus ganhou a guerra. Então o povo nem precisava lutar, porque no começo eles nem sabiam lutar. Porque eles eram escravos, né? Como que eles iam lutar com as nações? Então eles não sabiam, tinham medo, insegurança, mas Moisés foi ali sempre enfatizando isso, dando força para eles, para que eles pudessem acreditar, né? Sendo usado por Deus, e eles foram crescendo em vitória, em conquista, mas o divino guerreiro sempre agindo. Então quando o povo buscava ao Senhor, clamava ao Senhor por socorro, se humilhava diante da mão do Senhor, o divino guerreiro, que é o Senhor, vinha e vencia a guerra contra os seus inimigos. Agora, quando o rei achava que ele era o suficiente, então ele era capaz de vencer, porque ele já tinha um exército capacitado, treinado, com armas e tudo mais, então ele acabava perdendo. Né? Então, isso era a diferença. Então, o livro de Crônicas, o seu eixo, assim, o que nós poderíamos falar? Que é aquele que busca a Deus, né, com coração humilde, encontra vitória na obediência ao Senhor. Né? Então, o livro de Crônicas vai estar enfatizando isso. E nessa guerra, né,
o Reino do Norte estava tão terrível, que morreram 500 mil homens escolhidos. 500 mil pessoas, 500 mil homens de guerra, escolhidos no sentido de guerra, né? Que eles eram capacitados para guerrear. Imagina isso, 500 mil. Você lembra lá do censo? Não sei se você vai lembrar agora. Do censo que Davi fez no finalzinho do livro de Samuel, que nós lemos na aula no livro de Samuel. Segundo Samuel, teve o censo lá que ele pediu. Aí Joabe, o rei, o capitão do exército dele, subiu, ficou 9 meses lá, procurando, fazendo levantamento, né, dessas pessoas. Do reino, olha só que interessante, no Reino do Norte tinha 800 mil pessoas aptas para a guerra, com mais de 20 anos, né? E no Reino do Sul, no Reino de Judá, tinha 500 mil. Nessa guerra aqui, me faz lembrar isso. Morreram só nesse episódio 500 mil pessoas. Misericórdia, né? Olha só, mas por quê? Porque tinha idolatria lá. Tinha aquela pressão arônica, né, cedida por Arão, com os bezerros de ouro e tantas coisas lá que o povo vinha, trazia e adorava lá. Tem outro rei também, né, no capítulo 14 a 16, isso também do Reino do Sul, tá? Do Reino do Sul. Asa, vitória sobre os cuxitas, devido ao clamor do Senhor. Então eles clamavam, né? Instituiu também uma reforma ao templo e à adoração. Então essa reforma ali do templo, porque quando a gente fala disso, tem uma tabelinha, às vezes é 40 anos, 6 meses, 2 anos, 55 anos, então de um reino para o outro. Então nesse tempo, com esse distanciamento de anos, nós vemos as pessoas se corrompendo novamente, se corrompendo e fazendo idolatria. Por isso que entra esses reis, né, para poder restaurar ali naquilo que é possível, mas às vezes eles não tiveram êxito, né, nisso. Então Asa, por sua vez, ele venceu porque ele clamou ao Senhor, né, instituiu essa reforma ao templo e à adoração, porém ele teve uma nota amarga ali. Por quê? Perdeu a confiança em Javé e começou a oprimir o povo. Olha só que ele já desviou também, né? E nós vemos o famoso, né? Quem que é o famoso? O famoso é o rei Josafá, né? A gente já viu bastante pregações, né? Porque o rei Josafá confiou no Senhor, né? Ele foi bem do início e do meio, no finalzinho ele deu aquela escorregada. Mas o rei Josafá, né, sempre no reino de Judá, no reino do sul, ele foi muito elogiado, né? Por quê? Pelo cronista, porque ele andou nos caminhos do seu pai, né, Davi, então do rei Davi. Então o divino guerreiro venceu também, mais uma vez, porque ele clamou ao Senhor, né, buscou, fez jejum, né, estava ali firme, né, no propósito, orando, e tinha quem de inimigo? Os moabitas, era muita gente. Tinha os amonitas, mais gente ainda. E tinha também os povos do Monte Seir, que vinha também toda essa multidão para estar ali guerreando, né, contra Israel. Ele falou, não tem como vencer isso. Essa guerra, humanamente falando, não tem como. E ele buscou o Senhor. E mais uma vez, o Senhor teve misericórdia do povo de Judá e foi lá e conseguiu, e foi lá e venceu. Como que Deus venceu isso daí? Eles lá tocando, adorando no templo e tal. Aí falou, não, pode ir que agora o Senhor é contigo. O profeta chegou lá para Josafá, não lembro agora o nome do profeta. Chegou e começou a subir. E eles começaram subindo, cantando lá, alegre, né? Festejando. Então, quando os moabitas, né, um exército dos moabitas, dos amonitas e do Monte Seir viram isso, o que aconteceu? Os moabitas e os amonitas começaram a guerrear contra o povo do Monte Seir. E começou aquela guerra lá e começou a matar. Acabou de matar o povo do Monte Seir,
Aí eles começaram, os moabitas e os amonitas, a brigar entre eles. Então, você vê que o povo, propriamente dito, de Israel, não chegou lá e matou. Não, quando eles chegaram lá naquela campina, naquela região, viram vários cadáveres espalhados pelo campo, né? Então, com isso, eles nem colocaram a mão, sabe? Sabe aquele negócio assim, você tá com aquele desejo, né, de fazer alguma coisa, e você falar, eu queria tanto falar isso para aquela pessoa, eu queria tanto fazer isso para aquela pessoa, né, aquela malignidade, no mau sentido, nem sei se isso é apropriado falar, mas só para você entender um pouquinho aí qual que é o mecanismo da coisa. Então não precisou colocar a mão, Deus foi lá e fez, entende? Então o juízo, por isso que a Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Então você que tem aquele sentimento, né, que o ser humano, né, existe dentro ali de se vingar, de querer dar o troco, de falar daquele jeito mesmo e não sei o que, não sei o que lá, não precisa fazer isso. Você tem que fazer o bem, demonstrar a bondade como cristão, porque Deus, se achar isso justo, vai fazer. Senão, nós continuamos em oração. Amém, queridos? Então, essa primeira parte aí, né, do rei Josafá. E, por fim, como a gente estava falando, no finalzinho, o rei Josafá, muito elogiado, né, que conquistou vários pontos, né, dentro ali dessa narrativa do cronista. No finalzinho tem uma nota negativa. Qual que foi? Foi a aliança com o Reino do Norte. O Reino do Norte era muito idólatra, mais do que eles, né, vamos dizer assim, o Reino do Sul. E aí o que ele fez? Ele fez uma aliança com o Reino do Norte, Acasias, né, com esse rei, para construir navios, para subir e fazer comércio, né? Para ele se fortalecer ali dentro do comércio. Só que esses navios quebraram todos, né? Então, se a gente vê lá em 2 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo 20, vai ter essa história. Tá ok, queridos? Aí nós vemos aqui no finalzinho, né? Jeorão e Acasias, no capítulo 21 a 24, foi dois reis perversos, né? Que fizeram aliança com Acabe. Então, o Acabe é o reino do norte. A dinastia, né? Só que a dinastia, isso aqui é importante. Só que a dinastia, apesar desses reis fazendo todas as coisas erradas, Deus ainda preservava a família de Davi. Esses filhos, netos, tataranetos, aqui como a gente está vendo, de genealogia a genealogia, esses reis ainda teve alguns que fizeram coisas horríveis, muito ruins, perversas, mas Deus ainda preservou essa dinastia. Preservou por causa da promessa que ele fez lá atrás, falando que através do reino de Davi, né, o reino de Davi seria perpétuo, sempre teria alguém para reinar, né? Mas ele não falou que todos seriam bons, né? Mais ou menos assim. Joás, né, que é um exemplo de reino, naquele contraste lá com Salomão, né? Salomão subjugava o povo com trabalhos forçados e também com impostos pesados. Joás, por sua vez, já não. Ele já pedia o serviço, ofertas voluntárias, e também o serviço prestado na restauração era remunerado pelo rei. Então ele trouxe bastante graça ali, né? Bastante paz, né? Conseguiu gerenciar ali, governar com uma excelência. Ezequias, no capítulo 29 até o capítulo 32, foi a purificação do templo e foi um rei muito bom, que nós vemos no livro de Isaías, né? Que tem essa história também, certo? E por fim, ali no capítulo 36 a 33 a 36 de 2 Crônicas, nós vemos o rei Manassés. Esse rei foi tão ruim, mas tão ruim, que se queimou até o seu próprio filho, né, como um sacrifício ao deus Baal. Então ele foi algo assim, lá dentro do templo ainda. Então você imagina a situação.
Então esse rei foi uma coisa assim muito difícil, né? Foi um rei muito perverso, porém lá no finalzinho ele se arrependeu. Então olha só como que é a misericórdia, a graça de Deus que a gente vê no Antigo Testamento, que Deus teve misericórdia de um rei, né, do reino de Judá, né, o reino de Israel, né, é a sua porção do reino do sul, que matou seu próprio filho, né? Matou seu próprio filho. Deus teve misericórdia quando ele se arrependeu, no finalzinho da sua vida. Esse rei foi tão ruim porque a nação estava vivendo aquilo. E ele reinou durante 55 anos. Olha, imagina aí, 55 anos ele reinou fazendo muita coisa errada. E o seu filho, né, o filho de Manassés, Amon, não se arrependeu, continuou fazendo maldade até o final. Então as palavras finais deste rei, desse livro de crônicas, as palavras finais vêm do decreto de Ciro. Mas quem que é esse Ciro, né? O rei da Pérsia. Então o povo persa, então você vai lembrar assim, ó, quando o Egito estava no poder, estava escravizando, né? Estava entrando, governando vários territórios. Aí depois entrou outros reinos, hititas e tal. Aí nós temos o reino assírio, né? Nessa época ali propriamente dita de 722. Ele foi e governou. Depois ele enfraqueceu. Veio outro reino, que é o reino da Babilônia. E veio e dominou tudo agora. Agora, nesse finalzinho, o reino da Babilônia já se enfraqueceu de novo e veio agora o rei Ciro, né, o rei persa, para poder trazer todo esse governo. Então, Israel sempre subjugado, né, a esses reinos, por conta da sua idolatria, por conta da sua desobediência, da sua falta de fé, né, em acreditar em Deus, que Ele é todo poderoso. Por isso que tem esses altos e baixos aí. Tá ok, queridos? Então, o livro de crônicas, resumidamente, né, de uma forma panorâmica, é esse. Então, semana que vem nós vamos entrar em Esdras e Neemias e nós vamos entender qual que é esse propósito, por que eles estão escrevendo esses livros também. Tem outros escritos, né? Ido, tem Jeú, né? Outros profetas também que escreveram, mas são os livros históricos, assim, pseugráficos, né, que eles chamam, a teologia chama de pseugráfico, não apócrifo, que é não genuíno, mas um livro que existiu naquela época, porém ele não foi incluído, né, no canon do Antigo Testamento, como a gente aprendeu já. Tá certo, queridos? Alguma dúvida? Glória a Deus, espero que vocês tenham absorvido aí o conhecimento, que Deus tenha misericórdia de nós, que vocês possam orar por nós, orar por essa escola, porque a missão é árdua. Então a semana inteira estudando a mesma coisa, só um livro, né, no caso, pegando as ideias principais, ouvindo, trazendo esse conhecimento, um pouco trabalhoso, não é muito trabalhoso, mas é bem trabalhoso. Então, eu conto com a oração de vocês para que a gente possa prosseguir. A nossa meta é atingir até o livro de Apocalipse, né? E eu estou um pouco ansioso já pelo Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento tem muita riqueza, né? Mas a gente não vê a hora de começar a falar do Messias, né? Daquele rei que não falhou. Quando a gente vê lá em Atos, capítulo 1, se eu não estiver errado, no versículo 11... quando Jesus já estava ali, né, já estava aparecendo para o povo, depois da sua morte, já estava ali ressurreto, o povo estava perguntando para ele, é o Senhor ou vai vir outro rei, né, para libertar a gente? Então agora a gente entende melhor essa passagem, por quê? Porque olha só, desde a época dos juízes, quantos juízes e quantos reis houveram, né, para que a gente possa agora ter essa expectativa do Messias, né? Então essa expectativa que a gente não vê a hora de começar a falar propriamente dito dos livros. Mas é um trabalho bem válido, né? Porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas do Antigo Testamento.
Então eu acredito que esses estudos vão estar facilitando um pouco a leitura e o entendimento, né? Uma pessoa, quando for usar um texto, ela saber do contexto histórico, né? Cultural, né? Então, ore por nós, continue orando por nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A intenção dessa aula é que o nome do Senhor seja exaltado e a sua palavra seja glorificada, né? Então, que você ore nesse sentido, tá bom? Eu quero agradecer a participação fiéis, né? Tem um povo aqui dessa escola que é fiel e eu louvo a Deus. Outros estão trabalhando, né? O Valdo está trabalhando, outras pessoas estão trabalhando, então nós esperamos aí que muito em breve a gente esteja junto. Glória a Deus. Hoje até o apóstolo Jacó veio supervisionar a gente aqui, ó. A gente se sente seguro, viu, apóstolo? Um beijo no seu coração. Nós amamos você. E saudade aí do M12 presencial, né? Pra gente dar risada, pra gente conversar um pouco. Mas vamos orar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e que o teu Espírito Santo continue nos capacitando para que nós possamos entender, Deus, qual que é o teu propósito a cada dia na nossa vida, Deus. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, que nós não precisamos de outros deuses, assim como o povo de Israel está aqui, Deus, sendo narrado nesses livros. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ser pessoas fiéis ao Senhor, que te adoram em espírito e em verdade. Não mais em Samaria ou em Jerusalém, mas que o Senhor tabernaculou entre nós e está morando dentro de nós. E isso é para a glória do Senhor. Que teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração e nos dê essa semana de vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.